deixamos ela pra você. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Como casa do Senhor, nós nos colocamos na tua presença nessa noite, pedindo que o Senhor venha habitar, Jesus, pedindo que o Senhor venha, meu Pai, preencher e transformar a nossa vida. Assim nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Louvado seja Deus mais uma vez por essa oportunidade, meus queridos, de nos reunirmos nessa noite para adorarmos como igreja o santo nome do nosso Senhor. Amém? Eu saúdo a igreja do Senhor com a paz do nosso Cristo, que você possa nesse momento estar aí desfrutando deste momento de louvor, com toda a sua família, em nome de Jesus. Se estiver sozinho, eu quero dizer para você que você não está sozinho, o Espírito Santo esteve com você e vai continuar aí com você, em nome do Senhor Jesus. Igreja, nós queremos nesse momento dar início agora à ministração da palavra, e eu peço que você, em nome do Senhor Jesus, pegue aí a sua Bíblia nas mãos, já vai abrindo aí no livro de Tessalonicenses, em nome do nosso Senhor Jesus. Livro de Tessalonicenses, para a glória e louvor do nosso Deus. Vamos abrindo aí, meus amados, Tessalonicenses, lá no capítulo, 2 Tessalonicenses, tá? 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1. O Senhor tem ministrado algo ao nosso coração e eu quero passar isso à igreja, eu quero passar isso a você, meu amado, e que o Espírito Santo esteja nos despertando através dessa mensagem. Eu quero falar que o Senhor não tem deixado a sua igreja desassistida, né? Quantos são as ministrações, quantos são as mensagens que através da internet aí você tem recebido na sua casa, onde você estiver. O Senhor tem te visitado por meio do Espírito Santo, muitos ministros de Deus, homens e mulheres empenhados para estar adorando ao Senhor, para estar levando a mensagem de Deus, e que você possa estar recebendo, se alimentando, digerindo tudo isso que vem do Senhor para a tua vida, para que nós possamos nos manter forte em meio aos ventos que vêm dando com ímpeto contra a nossa casa. Amém? Você abriu aí, meu amado? 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu quero ler com você aqui esse trecho, e nós vamos meditar no que o Senhor tem falado à igreja. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Eu chamo a sua atenção para o texto, e diz assim o texto, no versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com falacidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, por cartas, como se procedesse de nós. Então, preste atenção, o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja e está dizendo o seguinte: irmãos, com respeito à vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, eu quero que vocês prestem bem atenção, em outras palavras dizendo, e que vocês não tirem da vossa mente aquilo que é entregue por palavras ou por cartas, imaginando que nós estamos entregando algo como se fosse da gente. Nós estamos entregando aquilo que vem do Senhor, é a exortação que vem de Deus. Então fixe bem, em outras palavras dizendo, ele está dizendo isso, fixa bem essas instruções na mente de vocês. E aí ele fala aqui no versículo 2, ele fala assim, supondo, no finalzinho do versículo 2, supondo tenha chegado o dia do Senhor, ou seja, preste atenção, vamos supor que o dia do Senhor chegou, que agora é a hora da nossa reunião com o nosso Senhor Salvador, o nosso Cristo. Vamos supor que é o momento de nós nos reunirmos com Ele.
Aí ele diz o versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. Então, para aí mais uma vez comigo, antes de terminar o versículo. Ele está falando o seguinte, para que ninguém se perca no entendimento, né, porque são tantas as falacidades, né, até a própria teologia em algum momento se perde, porque várias linhas da teologia, mas aí ele chama no texto, ele chama na própria palavra, ele diz, não se perca, por conta de cartas, por conta de palavras, ou no próprio espírito, por pensamentos, foca na palavra. Ele está dizendo, foca na palavra, foca na orientação de Deus. Ele fala, suponha que seja o dia do Senhor, suponha que é a hora do Senhor reunir os seus filhos. O que vai acontecer? Para que nós venhamos compreender o cenário. Aí ele diz o seguinte, vai acontecer o seguinte, isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Versículo 6, e agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém? E o versículo 7 nós vamos encerrar aqui. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje, numa noite onde nós podíamos estar aqui para ouvir uma mensagem de fortalecimento, de edificação? Por que eu estou trazendo essa palavra? Não que ela não seja uma palavra de fortalecimento, pelo contrário, ela é uma palavra de fortalecimento. Mas às vezes a pessoa, pela tensidade da escrita, a pessoa já imagina assim, poxa, que palavra tensa, que palavra constrangedora, que palavra pesada, falando sobre apostasia, falando sobre o filho da perdição, o iníquo, falando sobre aquele que se opõe contra Deus. Por que eu trago essa mensagem na direção do Espírito Santo para você nessa noite, meu irmão e minha irmã? Justamente por isso, porque eu pretendo com ela, através da orientação do Espírito Santo, não vem de mim, sou pó, sou barro, mas pela graça do Senhor, a expectativa é que essa palavra cause em você avivamento, que te edifique, que te fortaleça, em nome de Jesus. Essa palavra fala assim que nós que aguardamos o Filho do nosso Deus maravilhoso, o nosso Senhor Jesus, esse Senhor Jesus que trará o seu povo aos seus cuidados, esse mesmo Jesus que disse no livro de João o seguinte, eu vou para a casa do Pai, e lá tem muitas moradas, eu vou preparar lugar, porque depois eu vou levar vocês também para lá. Antes vocês vão ficar aqui sendo acompanhados pelo Espírito Santo, pelo Consolador. Esse mesmo Jesus que fala que vai preparar lugar para nos levar para lá, esse mesmo Jesus nós sabemos que virá nos buscar, e nós o aguardamos com muita expectativa. E agora nessa expectativa da vinda do Senhor, há muitas especulações, e é justamente por conta dessas especulações que o apóstolo Paulo vem orientando a igreja, e dando aqui esse sinal, esse pontinho, para que possamos observar, além de muitos outros. Ele diz, olha, preste atenção, o Senhor não vai reunir o seu povo, o Senhor não virá para reunir o seu povo, sem que antes aconteça apostasia. O que é apostasia? É o abandono a Deus. Só que aqui é um abandono a Deus em uma escala mundial, em uma escala global. Apostasia é a aversão à palavra.
Aversão é o evangelho, é a renegação, é renegar, é abster-se não do pecado. Pelo contrário, apostasia é abraçar-se com o pecado e abster-se de Deus, repelir de si tudo que diz respeito a Deus, tudo que diz respeito a Cristo. Então virá essa apostasia. E por que eu estou falando isso? Porque nós já estamos vivendo prenúncios dessa apostasia. E por que eu falo que nós já estamos vivendo prenúncios dessa apostasia, meus irmãos? Vocês vão ler comigo aí no livro de Timóteo. Segura aí em Tessalonicenses. Vamos ver Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 4, em nome do Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4. O texto nos dá algumas confirmações, né? A junção de muitos textos aí vai confirmando tudo. Aí fala assim, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1 somente. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, frisa aí, nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Alguns apostatarão da fé. Então veja que ainda não é apostasia. Alguns já começam a se apostatar da fé. Já começa o prenúncio de uma grande apostasia. Então, como que isso começa? É um desânimo aqui, é um desânimo ali. É um relaxo aqui, é um relaxo ali. É um desapego aqui, um desapego ali, daquilo que antes eu não me desapegava de jeito nenhum. Vai entendendo o negócio aqui, vai entendendo o mistério. Porque ele é revelado, está diante dos nossos olhos. E agora nessa questão, nós temos conversado, muitos irmãos aqui, o pessoal, o Ministério de Louvor, com alguns irmãos de nós já temos conversado em particular. E todos, você que está em casa pode perceber isso. Em um aspecto geral, a gente vê muitas pessoas, ouve muitas pessoas falando que está desanimado. Porque de uma certa forma, o cenário favorece esse desânimo. Para aqueles que até então estavam acostumados, todos os domingos, ou variados dias da semana, cultos, uma atividade da igreja, e o corpo de Cristo se reunindo, né? E nós podendo compartilhar das nossas alegrias em Cristo, em nome do Senhor. Estou com o Diego ali no canto ali, e assim, a gente às vezes conversa pouco, né, Diego? Mas nós nos vemos bastante na troca de turno, e na troca de turno, um pouquinho que a gente tem ali, a gente compartilha algo de Deus. Nós trabalhamos na mesma empresa, e num pouquinho que a gente se encontra, só compartilha coisas de Deus, né? E a igreja no geral, a gente vai sentindo falta de se reunir, de sentar, de conversar, de testemunhar a respeito da fé. E nesse aspecto geral, o mundo está sofrendo. A igreja do Senhor está sofrendo. E uma marca característica deste sofrimento é o desânimo, a desmotivação. Mas preste atenção, não é sobre isso que o texto está falando, não é esse tipo de apostasia, porque o cristão ainda, esse cristão que ainda sofre com isso, esse cristão, ele se revigora em suas orações. Mas nós como igreja, nós já podemos ver algumas coisas se manifestando aí. Mas o texto está falando sobre a iniquidade que chega. E quando a iniquidade chega, a apostasia vai reinando. E o amor vai se esfriando, a fé vai se esfriando. Mateus capítulo 24 também, lá no versículo 12, fala sobre isso. Que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E aqui em Timóteo capítulo 4, vai dizer que ao chegar dos fim dos tempos, alguns iam entrar em uma apostasia. E em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, está dizendo que haveria uma apostasia muito grande. Isso aqui agora já é a nível mundial. Então hoje nós podemos perceber que essas coisas já estão acontecendo. É prenúncio de algo maior que virá.
O mundo tem sido antropocêntrico. O que é isso? É quando tudo converge na pessoa do homem. Antigamente, preste atenção e vai lá estudar a respeito disso. Antes, alguns séculos atrás, nós tínhamos, mundialmente falando, a nível global, uma força gigantesca, teocêntrica, onde tudo convergia-se na pessoa de Deus. Em vários cantos do mundo era falado com entusiasmo e era recebido com mais entusiasmo ainda a respeito de Deus. Teocêntrico, tudo convergia-se em Deus. Se você for estudar aí século XVIII, fala sobre os grandes avivalistas, grandes nomes, grandes homens que foram ministros, que pregaram o evangelho, causando um reavivamento gigantesco a nível global, de alcançar multidões. A Europa foi tomada por estes pregadores, e foi disseminado o evangelho, um avivamento com tamanha força. Essa mesma Europa, que antes foi conhecida por esse grande avivamento, muitos desses países hoje deixaram de ser teocêntrico, cristocêntrico na sua grande massa, e se tornaram esotéricos, se tornaram em grande massa, em grande multidão, ateístas. Então você está percebendo o que está acontecendo? Vai pesquisar na história para você ver. Século XVIII, grandes avivamentos, grandes ministrações, multidões de pessoas. Era tão grande os cultos, era tão grande a massa da população, que entre quatro paredes não cabia o povo, tinha que ser feito sempre em ar livre. Multidões sendo tocadas pelo Espírito Santo, chorando na presença do Senhor, se entregando, saindo dali revestidos, fortalecidos na presença do Rei, cheios de Deus, desejosos por encontrar outros sedentos e transpor sobre esses outros sedentos a unção que também receberam ali naqueles cultos. E esses mesmos países hoje se tornaram aos avessos daquilo que eram antes. Não estou dizendo de forma generalizada, mas o país que antes era conhecido pela força do evangelho que era disseminado, hoje já não é mais conhecido da mesma forma. Muitos pensamentos contrários ao evangelho se tornaram até mesmo lei aplicada no país. Está entendendo, pessoal? Então perceba que o mundo não está caminhando para um grande avivamento. E como ministro do evangelho, estou na presença de muitos ministros aqui também, servos de Deus que conhecem o evangelho, e você que está em casa conhece o evangelho, pregadores. Estou sendo assistido pelo meu pastor também, nosso pastor Sidney, da Casa de Oração Ministério Restauração, está nos assistindo também, juntamente com a igreja e muitos amigos, né, que se simpatizam aqui com esse ministério, que tem compromisso em levar uma palavra genuína. A nossa expectativa como ministro do evangelho é de um avivamento futuro. A nossa oração é que haja um avivamento futuro. Mas vamos ser francos, à luz da palavra, não haverá avivamento futuro. Não haverá avivamento futuro. Eu não estou dizendo que o Senhor não vai trabalhar na vida de pessoas, né? De repente você encontra um Joãozinho ali, que até então não se movia com respeito a Deus. Daqui a pouco esse Joãozinho está cheio de uma unção, está sendo tocado pelo Espírito Santo. Eu não estou falando que não vai haver sim, pessoas sendo tocadas, pessoas sendo levantadas, pessoas sendo avivadas na direção do Espírito Santo, e vão pregar o evangelho com autoridade, em meio a proibições e a decretos governamentais de que é proibido. Haverá aqueles que vão se levantar com ousadia e mesmo assim pregarão, a risco de perder sua própria vida. Isso é força, isso é avivamento, isso é ser movido pelo Espírito Santo. Isso vai acontecer bastante, mas eu estou dizendo que não haverá um avivamento mundial.
um avivamento a nível global. Isso não vai acontecer. A Bíblia está dizendo o seguinte claramente, que antes que aconteça a grande vinda do Senhor, e que o Senhor acolha os seus filhos, reúna os seus filhos, haverá a apostasia e a revelação do filho da iniquidade, o anticristo. Isso vai acontecer, pessoal. E aí, o texto lá em Tessalonicenses, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 7, diz também o seguinte, que este mistério, este espírito anticristo já está aí. Isso é bíblico. Já está acontecendo. Faça uma avaliação geoglobal aí, politicamente falando. Você vai ver na própria política, tem leis para ser aprovado que vai contra o evangelho, leis anticristo, antivida, está entendendo? Que vão contra aos princípios da palavra. E a Bíblia diz, 2 Tessalonicenses 2,7, que esse mistério já está aí. Este espírito já está a operar. O seu cabeça ainda não se levantou, ele virá na força de Satanás, mas ele se levantará, e ele terá um reconhecimento mundial, porque o mundo receberá este homem, como se ele fosse o próprio Salvador do mundo. Está entendendo? Isso vai acontecer, e a Bíblia fala que serão tempos difíceis, aonde haverá apostasia. Agora, eu sabendo de tudo isso, eu quero perguntar para a igreja: você tem enfrentado dias difíceis? Dias angustiantes? Estamos vivendo uma época de pandemia, dia de sofrimento. Quem não tem enfrentado? Quem não tem se pego em pensamentos do tipo: quando que isso vai acabar, meu Deus? Já não aguento mais. Nós nos pegamos nesses tipos de pensamentos. Sentimos saudades de nos reunir como igreja, nas festividades do corpo de Cristo, das alegrias dos louvores, do churrasco, daquela associação de pessoas ali, confraternizando. Nós sofremos com isso. Mas, meu querido, eu venho aqui como boca de Deus falar para você, isso não pode ser motivo para que a sua fé, para que a chama do Espírito Santo se apague dentro de você. Eis que o avivamento ele acontece lá no seu quarto, mediante a uma igreja, mediante a igreja, o corpo de Cristo, isolados. A igreja, o corpo de Cristo, estamos isolados um do outro, estamos distantes. Vamos dizer que a igreja está dispersa, e cada vez mais a igreja vai se dispersando. Dentro desse cenário, o que nós devemos fazer? Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Você que quer avivamento para você, avivamento para a tua família, vai lá para o teu quarto, tranca a porta após ti, entra, fecha a porta, fala com teu pai em secreto. Aleluia. O avivamento começa aí, igreja, em nome de Jesus. Está entendendo? Ainda que eu não estou tendo uma igreja, ainda que eu não estou conseguindo reunir com o pessoal e fazer aquele louvorzão e sentir aquela presença e soltar aqueles glória a Deus, aleluia, porque você está de uma certa forma também se emocionando com aquele movimento que é maravilhoso, que é gostoso, que é de Deus. Mas isso não está acontecendo, eu não estou tendo um estímulo para estar avivado. Então eu não dependo do ministério de louvor que entoou maravilhosamente ao Senhor nessa noite. Eu sei que quando o ministério de louvor estava aqui, igreja, você foi tocado. Eu confesso para você que eu estava sendo tocado aqui. Meu coração estava se derretendo na presença do Senhor. Mas lá fora, no meu dia a dia, eu não tenho um ministério de louvor na unção, cantando para que eu possa me alegrar. Eu não tenho um irmão ministrando aqui para que eu possa ser quebrantado no meu coração. Eu não tenho. Mas eu tenho meu joelho que ainda posso dobrar no chão. Eu tenho um quarto que eu posso me isolar de todo mundo lá, pedir licença para minha família, não me atrapalhe que eu vou estar em um momento com Deus.
E quando eu fazer isso, ainda que seja ausente do louvor, da adoração, ainda que seja distante da junção do corpo de Cristo, fazendo isso sozinho, aonde eu estiver, num pasto lá, afastado de todo mundo, isolado, o Espírito Santo me visitará. Eu serei tocado, eu serei revestido, eu serei fortalecido, e eu vou ficar animado. Eu vou sentir o que diz o texto, que a alegria do Senhor é a nossa força. Está entendendo, amados? O Senhor vai tocar em você. Mas não espere que virá um avivamento global. Não espere que a pandemia vai passar. Vou te falar a real. A pandemia vai passar, e aí depois tudo vai voltar ao normal, e nós vamos trabalhar para um grande avivamento. A Bíblia não fala isso. Que passe a pandemia. Nós não sabemos como será agora, por certo, os dias futuros. Mas uma coisa a Bíblia fala: não haverá um grande avivamento futuro. Haverá sim uma apostasia. Ah, mas tá bom, meu irmão. Mas tá bom, peraí, você tá antecipando muito as coisas. Isso é lá na frente. Isso é bem, vamos colocar, muitos anos à frente. Você está antecipando muito. Não, vem cá. Abra comigo o livro de Mateus capítulo 24. Não estou antecipando as coisas. Eu estou te orientando para situações futuras que possa estar já aí, batendo na tua porta, bem próximo. Mateus capítulo 24, só vou ler um versículo. Mateus capítulo 24, em nome do Senhor Jesus. E diz assim no versículo 13. Em nome do Senhor. Mateus 24, 13, meus amados. Amém? Para você perceber que isso daí que eu estou falando não está muito distante não. E você vai entender agora nesse versículo. Jesus, depois que explicou os sinais que iriam acontecer, evidenciando a sua volta, ele disse, além de muitos sinais que nós já estamos vendo por aí, guerras, rumores de guerra, perseguição de cristãos, vocês serão entregues pelas suas próprias famílias, irmãos, amigos, conhecidos, haverá guerras, terremotos. Isso daí nós já estamos vendo, não é de hoje, do tempo do meu tataravô, do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, está entendendo? E nós só vemos isso cada vez mais intensificando. Além de todos esses sinais, esses indicativos da volta do Senhor, ele fala aqui no versículo 14. Vamos ler o versículo 14. Mateus 24, versículo 14. Fala assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Para mim, particularmente falando nesse texto, o maior indicativo aqui de que nós já estamos muito próximo dessa grande apostasia que falou 2 Tessalonicenses capítulo 2, o principal indicativo aqui é o seguinte: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. De todos os indicativos que nós temos nesse texto, esse para mim é o maior, porque desde o tempo do meu tataravô, como eu disse, eu já vejo guerras, terremotos, já ouço falar de guerras, terremotos e perseguições e por aí vai, tudo que está no texto aí, você pode ler. Mas esse versículo, ele não se cumpria há alguns anos atrás, há algumas décadas atrás, não tinha como se cumprir, porque ainda nós não estávamos vivendo em um mundo globalizado. Então, como assim esse evangelho ser pregado a todas as nações? E é meio complicado. Agora, com a globalização, nós demos um boom, criamos uma ponte, facilitando de uma forma excomunal a disseminação do evangelho por todo o mundo. Essa mensagem que eu estou pregando aqui, ela pode, por compartilhamento, chegar a uma outra nação. Quantas ministrações de pessoas renomadas, de homens conhecidos, grandes reverendos, ministros de Deus da atualidade que eu ouço, que eu aprendo muito com esses homens, e eu vejo que essas mensagens,
elas são disseminadas a nível internacional. Então a ministração está acontecendo aqui, daqui a pouco lá na Índia, lá no Japão, a mesma mensagem está acontecendo. Então você percebe um boom aí, um avanço, um crescimento na disseminação do Evangelho. E o Evangelho, que antes tinha que alcançar bilhões de pessoas, já não tem mais essa marca para alcançar. Nós já ultrapassamos a marca de bilhões de pessoas conhecendo, bilhões de pessoas conhecendo o Evangelho. Só nos resta agora alguns milhares. Só nos resta agora alguns milhares. E esses milhares está bem longe de ser 1 bilhão de pessoas. Estamos bem abaixo de 500 milhões de pessoas. Então, meu irmão, nós estamos muito próximos deste Evangelho ser pregado em todas as nações. Pregado em todas as nações, o texto está falando. Não está dizendo que todas as nações iam ter que crer no Evangelho, não. Esse Evangelho será pregado em todas as nações, para testemunho das nações. Seria pregado a todo mundo para testemunho das nações. Não está dizendo que seria crido. Então, pregado vai ser pregado. Infelizmente, muitos não crerão nesse Evangelho. E a Bíblia fala assim: então chegará o fim, virá o fim. E aí o texto continua falando mais uma vez que vai se levantar o abominável da desolação, da qual falou Daniel, que também é o mesmo que faz referência ao livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que nós acabamos de ler lá, que fala que virá a apostasia e virá o iníquo. São os mesmos personagens. Então fala duas coisas que vai acontecer: o Evangelho, 2 indicativos hoje que você tem que ter aí, porque terremotos você já sabe que não é de hoje, perseguições não é de hoje, guerras não são de hoje, mas beleza, então isso está acontecendo cada vez mais de forma intensa. Agora, 2 indicativos interessantes a disseminação do Evangelho para todas as pessoas do mundo. Disseminação, pregado o Evangelho, não que todos crerão, não está dizendo isso, que vão crer. Eles vão ouvir esse Evangelho, muitos não crerão. Isso vai acontecer e virá a grande apostasia. E aí, meu irmão, chegará o fim. Agora, em meio a tudo isso, eu quero falar com a igreja do Senhor. Você que crê em Jesus Cristo, qual que é o seu posicionamento? O que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu, vou começar a comer a unha e me preocupar? Não, pelo contrário, se alegre no Senhor, porque a sua redenção está próxima. A sua pátria não é na terra não, meu querido. Ei, meu irmão, minha irmã, meu jovem, em nome de Jesus, não se apegue a essa terra não. A sua pátria não é aqui, a sua pátria é lá em cima, ó. A sua pátria está lá, o seu galardão está reservado, o seu galardão está com Ele. Então, diante de tudo isso, eu tenho mais é que me alegrar, porque a minha redenção está próxima. Ele virá, Ele vai me acolher em seus braços. Eu vou entrar na Sião celestial. Eu vou sentar em uma mesa, diz o texto. Eu vou sentar em uma mesa aonde os remidos estarão lá, os salvos estarão lá. E nessa mesa eu vou ter o prazer, a satisfação, o orgulho, a alegria, o gozo de em algum momento chegar ao meu lado o Mestre, aquele pelo qual a minha vida eu tive prazer de falar dele. Ele vai chegar e vai ser servido, meu filho. Imagina isso. E quando você olhar, meu irmão, Jesus te servindo, dando o exemplo do que é ser Deus, um Deus que serve os seus filhos, a tal ponto que Ele vem lavar os pés dos seus filhos, a tal ponto que Ele enxuga as nossas lágrimas, e Ele nos serve. Isso é Deus de amor. E a Bíblia fala que isso vai acontecer. Então agora, por que eu vou estar desesperado, meu irmão, com as adversidades deste mundo, com o cumprimento da palavra? A palavra fala que vai acontecer apostasia, um esfriamento a nível global, e eu vou ficar, meu Deus, e agora? Não, pelo contrário, eu vou entrar no meu quarto, como diz Mateus 6, vou fechar a porta e vou adorar o meu Salvador, porque a redenção se aproxima. Está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora.
E está chegando a hora e tem muitas almas para ser ganha ainda. Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19. A criação aguarda ardentemente a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Então tem muita gente ainda sedenta para que você se erga no nome de Jesus Cristo e possa levar alimento e pão da vida para essas pessoas. Eu quero confessar algo para você aqui de Deus. Essa semana, meu irmão, eu me alegrei no Senhor. Eu encontrei com um rapaz que, através de um outro irmão que entregou a vida para Jesus, esse outro irmão passou o contato para mim, me apresentou, e esse rapaz queria aprender do Evangelho, ele queria aprender, ele quer aprender de Jesus. Eu quero aprender da palavra, está queimando, eu estou sentindo um negócio diferente dentro de mim, que eu nunca senti antes. Detalhe, esse rapaz nunca foi para uma igreja, não foi ensinado a ir para a igreja, ele não teve o direcionamento de um pai o guiando a igreja, uma mãe guiando. Simplesmente um cidadão foi tocado. E eu conheci essa pessoa por obra de Deus. E o jovem quer aprender da palavra, ele quer conhecer, ele sente desejo por orar todos os dias. Ele falou isso para mim. E aí você vê a palavra se cumprindo, Romanos 8, 19, que a criação aguarda ardentemente. Então tem muita gente aí com sede, meu irmão, tem muita gente com sede. E agora eu vou ficar por conta da pandemia, da situação, porque eu não tenho um grupo de louvor tocando, porque eu não tenho a igreja se reunindo para adorar o Senhor, eu não estou participando como eu participava antes. Aí eu vou ficar desanimado, eu vou ficar apagado, esmurecido na minha fé. E às vezes do meu lado tem alguém sedento, querendo água da vida, querendo Jesus, querendo alimento, querendo pão da vida. Está entendendo, igreja? É época de se levantar em nome de Jesus, é época de orar como antes nunca orou, de jejuar. Se agora eu não tenho esse apoio, talvez amanhã, depois, volte à normalidade, nós não sabemos. Mas independente que volte ou não volte, se voltar, melhor ainda. Mas se não voltar por agora, eu vou estar intenso na presença do Senhor, porque a qualquer momento o Senhor vai me guiar até alguém que ainda precisa ser salvo, alguém cuja alma está gritando, desejosa por a água e o pão da vida. Está entendendo, amados? Está entendendo? E qual que vai ser o nosso argumento diante de Deus, naquele grande dia, quando nós chegar lá, e Ele expor para nós a nossa vida? Ai, Senhor, o Senhor sabe, é porque foram tempos difíceis, eu dei uma desanimada. Não estou falando que nós não oscilamos, ninguém aqui é perfeito. Tem dia, meu irmão, que você está meio para baixo, meio deprê, meio abatido, mas vai lá orar, pede misericórdia para Deus, pede a graça para Deus, mas não se apóstata da tua fé, não. Muitos vão se apostar da sua fé, muitos vão renunciar a esse Cristo, muitos vão se afugentar da unção, da chama acesa do Espírito Santo. Mas que não seja você, pelo contrário, aviva a tua alma. O grande avivamento não haverá uma grande apostasia, um grande esfriamento. E você vê que está tudo caminhando para isso. Leis, governos, poderes já discutem ideias, projetos, discutem leis que vão contrário a essa palavra, que vão contrário a Deus. Muitos países já não querem mais igrejas. A autoridade máxima do país, o governo máximo do país, já não quer mais igreja, é lei. Já não aceita mais cultos domésticos, que se fale de Deus, que carregam a Bíblia, não querem isso. E como que esses irmãos estão? Estão chorando, estão sofrendo, estão buscando às escondidas a presença do Senhor. Hoje eu ainda tenho acesso à internet ainda. Eu posso não ter o culto físico, mas eu ainda tenho acesso à internet. Agora vem cá, preste atenção. Está em pauta aí um projeto a respeito de fake news. Vai vendo isso, escuta aí. Está em pauta aí um projeto, está sendo discutido a respeito de fake news, criando muita força. Provavelmente isso será vigorado, provavelmente isso será vigorado. A princípio tudo bem, porque são tantas as informações, né, para que as fake news não venham enganar. Mas aí depois, o que vai acontecer?
Olha só a obra de Satanás. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, diz que esse espírito do anticristo já está a operar. Beleza, vamos dizer que foi aprovada essa lei e tudo mais a respeito do fake news. Futuramente, como será tratado uma fake news? Tudo aquilo que não tem base científica, provavelmente será tratado como uma fake news. Porque não tem base científica. De onde você tirou isso? De onde você tirou essa informação? Quem te garante isso daí? Então, a grande possibilidade de muitas mensagens perderem a sua força na internet, de muitos cultos online acabarem. Por quê? Há grande probabilidade. Eu estou dizendo que isso é um veículo que o inimigo pode usar. E se ele já não está agindo por trás, eu não coloco a minha mão no fogo por nada. Está entendendo? E aí, meu irmão, a crença, a fé, a religião, ela tem a teologia segundo a sua crença, não baseado cientificamente. Está entendendo? Em muitos países já não pode ser confessado a fé. Então, isso só é para te dar um alento de que hoje você não tem às vezes o culto físico, mas você tem um culto aí online. Talvez amanhã você nem um culto online não vai ter. Eu não sei. São probabilidades. Pode ser que não venha a ter, mas eu ainda assim tenho acesso direto ao trono. Eu ainda assim terei acesso direto ao meu Deus, porque o véu, já foi rasgado há milhares de anos. Já foi rasgado o véu. Eu tenho um recurso, o mediador, que também diz em cartas de Timóteo, um mediador chamado Jesus Cristo, que intermedia entre o homem e Deus. E eu poderei falar com meu Senhor em qualquer tempo difícil. Eu poderei dobrar o meu joelho no chão, ainda que às espreitas, ainda que escondido, eu poderei clamar. E segundo Jeremias 33:3, aquele que invocar o Senhor o ouvirá. Invoca o Senhor, invoque ao Senhor, clame ao Senhor, e Ele responder-te-á. Você será respondido em nome de Jesus. Então, para ter um avivamento, não dependa unicamente de uma força, de uma massa que vai tomar o mundo. Dependa de você se inclinar, se encurvar, reconhecer a Jesus como teu único e suficiente Salvador, e ver a sua necessidade de adorá-lo, em nome de Jesus. Está entendendo? Então que essa palavra, que é um alerta a respeito das coisas futuras, também que seja uma palavra de edificação para você, para que você venha se fortalecer. E para encerrar, já poderia encerrar, eu não poderia de compartilhar com você essa alegria. Ontem mesmo eu saí para fazer umas compras com meu menino, e a esposa ficou em casa e ela entrou em uma meditação da palavra ali. E quando eu retornei para casa, demorei cerca de 1 hora, 1h30 fora de casa. E a esposa estava quebrantada, a esposa estava chorosa na presença do Senhor, porque ela leu um texto, Ezequiel 24. Eu não vou ler, mas eu quero explicar para você o que está dizendo lá. Ezequiel 24, ela leu esse texto, e o texto fala que Deus chamou Ezequiel no particular. E quando Deus chama Ezequiel, Deus fala para Ezequiel: olha, o pecado do povo está demais, abominável o pecado do povo, e eu vou tratar com esse povo. E para tratar com esse povo, você vai perder o desejo da sua alma. Você vai perder a sua esposa. Vai ser tirado de você a sua esposa, Ezequiel, de forma súbita, repentina. Ela será arrancada de você, Ezequiel. Só que é o seguinte: você não vai ficar de luto. Pelo contrário, você vai ficar enlutado. Você não poderá se expressar como uma cultura diante do falecimento do parente. Ficar descalço, quebrantado. Você vai se segurar. Você só se manifestará emocionalmente, internamente, mas não vai compartilhar o seu sentimento de forma externa. E vai vendo isso. Falou o Senhor com Ezequiel:
E eis que quando o Senhor fala com Ezequiel, e Ezequiel fala à congregação de Israel, fala ao povo de Israel, mas Ezequiel não conta o particular que Deus revelara a ele, que ia arrancar a sua esposa. Ezequiel fala com o povo a respeito de se consertar. De manhã ele fala com o povo, e à tarde a sua esposa é tirada. Detalhe, essa esposa não era uma rebelde, essa esposa era uma acompanhante do seu marido na obra do Senhor. Ela ajudava o seu marido, ela compartilhava da labuta espiritual com o seu marido, ela servia ao Deus dos exércitos. E ela foi tirada, e disse que Ezequiel ia sofrer, mas por dentro ele tinha que se segurar, porque a dor da perca da sua esposa mostrava claramente a dor que Deus estava sentindo com o povo rebelde. E diante disso, eu quero chamar aqui um casal aqui. Faz favor, Marcelo, aqui é Poliana. Vamos fazer aqui uma encenação rápida, para que isso fique marcado na sua mente, para você entender esse versículo, e nós juntar com o que já foi ministrado aqui. Talvez eu estou aí sendo exorbitante no tempo, mas você me perdoa, meus amados. Fica aqui, toma aqui a imagem aqui. Você vai ver que um do lado do outro aqui, vai um de frente para o outro aqui. Vamos tentar aqui. Fica aqui de frente para ela, Marcelo e Poliana, um de frente para o outro. Isso, pega na mão. Vou fazer uma pergunta aqui. Poliana, olha para esse homem, olho no olho, não olhem para mim. Você ama esse homem? Você ama ele? Amo. Você ama ela, Marcelo? Rapaz, demais. Demais, né, irmão? Você já se expressou como Ezequiel. Agora eu não vou perguntar mais para Poliana, só vou perguntar para o Marcelo. Ela é o desejo da sua alma? Para sempre. Sempre. Aleluias. Agora veja aqui, igreja, o Marcelo, vamos supor que é Ezequiel, e Deus fala assim, ó, eu vou tirar de você a sua amada. Você imagina isso, a dor? Obrigado, amados. Só usei essa imagem aqui para marcar a imagem de um casal. Glória a Deus, essa mulher foi para a glória, meu irmão. Ela só fez uma viagem, ela foi para a glória primeiro. Não se escandalize com o texto, não. Entenda aí o que Deus quer fazer. Ela foi para a glória primeiro. Mais tarde foi Ezequiel, e pela eternidade viveu com sua amada na glória. Amém? Agora vem cá. O profeta Ezequiel, depois disso, deixou de ser profeta? Não, ele não deixou de ser profeta. Ele não deixou de ser servo. Ele não deixou de ser mensageiro. Ele não deixou de ser pregador. Ele não deixou de ser o entregador da palavra de exortação, da palavra de edificação, da palavra de conserto. Não, ele não negou a fé. Ele continuou sendo Ezequiel. E minha esposa passou isso para mim, e eu fiquei impactado. E eu falei, isso nós temos que passar para a igreja. E estou aproveitando a oportunidade agora, reprisando o que a minha esposa passou para mim, quando ali o Espírito Santo tocou nela. Eu quero dizer para você que haverá um dia em que nós vamos estar diante do juiz, e esse mesmo juiz, que por ele eu vou passar, esse mesmo juiz vai ter diante dele Ezequiel. E aí Ezequiel vai estar com o histórico da vida dele. Eita Jesus! Ezequiel perdeu a esposa e continuou adorando. Ezequiel talvez perseguido e continuou adorando. Sadraque, Mesaque e Abidnego lançado no fogo e continuou adorando. Daniel na cova dos leões e continuou sendo servo fiel. E eu, porque estou passando pela pandemia, estou morrendo na minha fé. O que eu vou falar para Deus, igreja? O que eu vou falar para Deus? Porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não vai ser um tipo de juiz para os patriarcas e um tipo de juiz para mim, porque agora eu venho do período da graça, eles vieram do período da lei. É um tipo de julgamento diferente, porque eles são mestrados e pós-graduados. Como eu vim do período da graça, então eu sou apenas graduado, né? Eu tenho ali a compensação do meu Cristo. Não, é o mesmo juiz, é o mesmo julgamento. Está entendendo, amados? Ah, mas o que nos justifica é o sangue do Cordeiro. Sim, não estou tirando isso, pelo amor de Deus. Nós éramos imerecedores.
afundados na lama do pecado por si só, sem acesso à salvação. Mas através de Jesus, através da graça, nós agora temos acesso direto a esse céu maravilhoso e a receber galardão. Mas a graça não nos priva das responsabilidades eclesiásticas. A graça não nos priva da responsabilidade da fé. Irmão, mas é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Meu irmão, quando se trata de livre-arbítrio para nós queremos esse livre-arbítrio, né? Mas eu tenho um livre-arbítrio de ir, de vir, fazer o que eu bem entender, beleza. Mas se o teu filho pender para as drogas, você não vai aceitar. Se o teu filho quiser a prostituição, não vai ter livre-arbítrio, você não vai aceitar, jamais. Para o teu filho, o livre-arbítrio não funciona, né, querido? Né, querida? Para o teu filho não tem negócio de livre-arbítrio, de jeito nenhum. Eu te cobro no rei, rapaz. Se ele pender para o lado errado, você não tem negócio de livre-arbítrio não, negócio de escolha não, individual. Ele pode escolher o que ele quiser. Você vai intervir com autoridade. Agora, com diz respeito a nós e o nosso Pai, eu posso gozar do livre-arbítrio. Entenda bem o livre-arbítrio. Deus te dá o livre-arbítrio de você andar com a cabeça erguida nessa graça, justificado pelo sangue do Cordeiro. E agora, nenhuma acusação há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está entendendo, meu amado? Em nome de Jesus. Então, por favor, se fortaleça, se levante, deixa a chama queimar, porque o mesmo juiz que julgará os antigos heróis da fé, julgará a mim e julgará a você. E o que nós vamos apresentar a eles? Mas que o Senhor nos dê a graça de entender que em tempos difíceis, ainda que o mundo não caminhe para um grande avivamento, mas sim para uma apostasia, eu posso estar avivado, ser avivado e contagiar outras pessoas também, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Que Deus possa abençoar a sua vida, meu querido, minha querida. Fica com essa mensagem no seu coração, tá bom? Que Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus.